ainda com 70 pessoas aí no, participando do simpósio, né? E a gente vai chamar então agora aí a Jamília, o Jorge aí, e você mantém aí, para a gente estar Uhum. discutindo aí, se quiser parar de compartilhar a tua tela aí, Vou pagar aqui. aí a gente discute um pouco agora aí sobre algumas dúvidas que podem permanecer ou que ficaram. Isso daí, na verdade, vai ter sempre dúvidas, né? Como a gente falou antes ali, a gente não tem um consenso, às vezes a gente tem mais questionamentos internos do que realmente afirmações aí, né? É, Jorge está presente, Jamile está Tô presente. aqui. Vou voltar somente a algumas questões ali que não foram respondidas, né? E depois abro aí as pessoas a fazer seus questionamentos, né? O que mais teve de dúvida aqui, ó? Então, a Paloma perguntou se uma vez que utilizado um bypass para o tratamento de urólitos, né, é possível remover ele por completo após a resolução? A grande maioria das vezes que a gente faz por ureterólitos, não sei se foi essa que é a questão dela, né? Mas é que normalmente a gente acaba deixando o ureterólito e faz a implantação do bypass. No caso desse ureterólito descer, é, e se o bypass está ainda ativo, o grande problema é a gente está tratando a causa de base, ou qual é a predisposição que esse paciente tem em formar um novo nefrólito ali, né, e descer esse nefrólito e virar um ureterólito e voltar a obstruir esse ureter. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta, não sei se o Jorge ou a Jamile querem responder aí também. Desculpa, meu cachorro está invadindo aqui. É, bom, não sei se você já quer responder também. Primeiro, obrigado aí por me convidar mais uma vez. Falo que eu sou arroz de festa, estou em todos, né? É. Parabéns, Juliano e Leandro. Na verdade, assim, o que eu tenho feito aqui também, alguns poucos pacientes a gente tira se eles estão tendo muita complicação, igual o Juliano falou, infecção que não melhora, você faz protocolo, não sai. E aí, mas você tem que o principal é remover a causa de base daquela primeira obstrução. Então, já aconteceu de receber um paciente que tirou o dispositivo, mas ainda ficou com a pedra no ureter. Aí ele voltou a ter obstrução. Então, aí você trocou, faz muito sentido. Mas tudo bem. E então, assim, pensando nesse tipo de paciente, esse é sempre um caso complicado da gente pensar se remove ou não. O que eu tenho falado às vezes para o tutor, olha, uma possibilidade que a gente pode tentar é oclui o bypass, né? Então você faria uma mini cirurgia só para acessar a válvula, liga o bypass, né? Passa um fio, liga o bypass e fecha. Em 2 dias você acompanha com ultrassom esse paciente. Se ele estiver formando hidronefrose, significa que ele pode ter uma estenose também naquele ureter. E Uhum. aí ele vai ser dependente do dispositivo. E aí você pensa se você troca o dispositivo inteiro ou não. Falo para todo mundo aqui que a gente brinca que a gente tem que pensar como um encanador, né? É. Não adianta, não adianta fazer. Tem que ter esse raciocínio de encanador, porque senão você não pensa. Eu tive um paciente, a Vivian mandou uma das dúvidas de fístula, é um paciente que a gente já trocou primeiro sua válvula, fez protocolo de desinfecção, voltou a ter infecção, trocou o CIDOS inteiro e agora está fistulado de novo. Então, assim, tem paciente que a gente não sabe para onde a gente correr, assim. Isso é um caso que infelizmente vão acontecer, né? A gente não tem todas essas respostas. E o problema é que daí provavelmente é alguma bactéria subcutânea que deve ficar entremeada ali, faz um Não, biofilme o dentro da pelve renal pode ter, né? também, né? Que vai Vocês ajudar. estão me escutando? Estamos Então, escutando, só não estamos Estão te me vendo. vendo ou não? Eu não Não, não. estou vendo aqui. Hã? não estamos te vendo. Mas se não quiser aparecer para gente, Ah, pareço, eu estou acabada aqui, mas ainda tem mais dois para operar, mas estou aqui. queira. Tá rica, tá rica. Estão me vendo ou não, gente? Não sei se foi. Não, Não. acende a Não, luz aí. não. Tentar mexer aqui. Aí, Agora, Ei, Aí, não. agora sim. Ah, então tá, gente, desculpa, mas vamos lá. Então, assim, ó, nos casos que eu precisei já retirar, acho que foram uns 3 ou 4 pacientes.
Teve um que eu precisei trocar os 2 tubos por infecção e obstrução dos tubos por infecção urinária mesmo. Teve uma persinha que fazia uma cistite assim absurda. A gente tentou todo o tratamento possível, não deu certo. A gente cortou o tubo para tentar deixar ele mais curtinho possível, não deu certo. E a gente foi monitorando, a gente não achou mais o cálculo, nada, aí a gente resolveu retirar. E ela ficou bem. Depois disso, parou as crises de cistite e não voltou a obstruir também o ureter. E outra, também uma persa, que ela teve também fístula, né? Ela fistulou. E na hora eu ia resolver, né? Eu decidi trocar todos os tubos, só que ali no rim, na onde estava inserido, estava muito feio, sabe? Ele fez tipo um abscesso, fez uma região muito horrível ali na parte caudal ali do rim. Aí eu decidi retirar tudo, retirei, suturei, lavei ali o máximo que deu e suturei. E não voltou a obstruir nada, aí então a gente só está acompanhando ela. E teve mais uma que desceu o cálculo e ela estava fazendo muita infecção, a gente também acabou retirando, também não voltou a ter nenhum quadro obstrutivo. Mas foram esses pacientes que eu tive que fazer a retirada do sistema. E os outros que já tive foi mais por obstrução com infecção urinária associada, que daí eu tive que trocar os tubos. Geralmente eu mudo de lado quando faz fístula, mudo de lado e troco todo o sistema. E aí é o que mais tem dado certo. Eu não tive nenhum caso, digamos, de fistular novamente. Show. Juliano, tem alguma opinião diferente? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a infecção realmente eu acho que o maior desafio, né? A questão do cálculo, eu acho que o único que eu ficaria no meio seria esses cálculos distais e macho. Então, talvez alguns eu tiro. O paciente está estável e tal, eu tiro esse cálculo, porque ele pode obstruir a uretra e eu estou meio que prevendo isso aí. Mas se for fêmea, a maioria não tem infecção, eu deixo o cálculo para trás. E Deixa dá lá. super certo. Uhum. Foi o que o outro colega perguntou ali também, né? É, onde que tá ali? Perguntando sobre... Onde que estava aqui agora? Deixa eu voltar aqui nas perguntas aqui. No caso da implantação do bypass, né, por ureterólito, né, quando que é obrigatória a remoção do cálculo, né, não tem uma obrigatoriedade, visto que a gente está querendo fazer uma descompressão rápida, né, como o Juliano falou, assim, né, a grande vantagem que a gente tem do bypass é uma descompressão rápida do rim, né, aliviando ali essa pressão e a gente arrumando um caminho alternativo para a urina. Né? Na grande maioria dos casos, a gente acaba, na grande maioria não, acho que 99,9% dos casos, a gente não faz a ureterotomia, né? A não ser que a gente venha a só fazer por micro ou querer fazer a reimplantação, fazer a ureteroneocistostomia ali com a implantação do duplo J. Então, não sei se a experiência, se o Jorge ou o Juliano pensam diferente, mas pelo que a gente sempre conversou nas aulas ali, sempre a gente... É uma técnica de alívio, né? O bypass mete o bypass e esquece o ureter, né? Esquece o ureterólito dali, eu acho que é por aí também, né, Jamile e Jorge? Porque até se a gente tiver alguma complicação que a gente não consiga mais colocar, digamos, né, os cílios, fazer a derivação, nada ainda, a gente tem esse ureter que a gente pode estar realizando alguma coisa, né, alguma micro, ainda a gente fica com essa opção. Se caso a gente só retire o cálculo, né, faça micro, às vezes vai que dá alguma estenose, depois eu vou perder também esse ureter. E aqui na clínica, o que eu vejo, eu não tenho, tipo, uma queixa de dor nesse paciente, nem nada assim, ou de hematúria só por ter deixado o cálculo, né? Uhum. Então, na minha rotina, a gente não Não. tem muito esses casos, né, de complicação por deixar o cálculo ali. E realmente, né, a gente faz mais por alívio
E principalmente quando é bilateral, né? Não dá para a gente ficar prolongando muito, porque esses pacientes chegam muito instáveis, né? Então, quanto menos tempo cirúrgico e mais rápida for a desobstrução, melhor é. Isso a gente ganha um tempo bastante rápido, né? Quando a gente compara com microcirurgia, eu acho que não tem nenhum estudo comparando, né? Um head-to-head ali, né? De pacientes que são submetidos à ureterotomia, né? Ainda mais em casos, pela variedade que a gente tem, né? De ureter, às vezes de ter somente um ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos de obstrução dentro do ureter, ou até mesmo pela localização que a gente tem para fazer essa ureterotomia, né? Então, eu acredito que a gente teria que ver isso daí realmente, né? Para comparar tempo, né? Mas dependendo também, aquela que a gente fala, né? Dependendo da curva de aprendizagem que você tem com a implantação do bypass, ela acaba sendo realmente dinâmica e rápido, né? Quando você tem pessoas que te auxiliam também com a ultrassonografia, ou quando você tem um fluoroscópio ali, né? E fora, posso só falar, eu operei um paciente essa semana, que ele veio com um histórico de um mês atrás, ele ter operado o fêmur por atropelamento e tinha hérnia abdominal. Eu sei que complicou esse paciente, era um gatinho de 6 meses, nem isso, talvez. Que ele estava com 2 tipos de bactéria multiresistente, já estavam fazendo tratamento e nada desse gato melhorar. E ele veio com obstrução bilateral do potássio em 12. Eu não sei nem como que esse gato chegou vivo aqui na clínica, para falar a verdade. Aí a gente entrou em cirurgia porque não dava para ver o ponto obstrutivo. Na hora que eu abri, ele tinha a veia cava bifurcada, então eram as duas veias cavas, né? Duas veias, e os dois ureteres circuncaval. Hum. Então, tipo, olha a alteração anatômica. E fora isso, quando eu fui avaliar o que poderia estar obstruindo, era tipo um abscesso, assim, que formou, sabe? Era uma placa de pus, assim, dentro do ureter. Conforme eu ia mexendo ali no ureter dilatado, dava para ver bem a placa, assim, obstruindo. Aí eu tive que soltar tudo, consegui fazer progredir para a bexiga. Só que ela era uma alteração anatômica também que facilitou essa secreção não passar, sabe? Eu acho que a literatura ali até cita, acho que, se eu não me engano, dos pacientes que têm obstrução ureteral, agora de cabeça não lembro ali, 20% dos casos, se eu não me engano, eram É cerca de circuncavados, 17, né, de 7% ureter lado direito, né? circuncaval, e a Tá. maioria, na verdade, é do lado direito, né? É. Só que esse ali era bilateral. O que acontece, eu acho que a gente aborda diferente da medicina também, né? Então, por exemplo, pega uma pessoa com 22 de create, obstrução bilateral, é nefrostomia percutânea bilateral, espera a pessoa melhorar e depois você vai abordar, era cálculo bilateral, opera os dois cálculos, mas aí a pessoa já está bem, está internado. Como a gente não faz muito essa modalidade, a gente entra para resolver, por isso que a gente já põe o bypass, que ele basicamente vira definitivo, né? E você resolveu o problema do paciente. Então, talvez um que tenha infecção de repetição, que você não melhore, aí vale a pena depois de um tempo reabordá-lo e pensar, vamos tirar essa pedra, vai que a pedra está infeccionada e aí por isso a gente não dá conta de só limpeza, né, melhorar. Mas o tetra-DTA ajudou muito. Eu sou da época que nem existia tetra-DTA, né? Então a gente limpava só com fisiológica. E eu achava antes que era relacionado ao fio, né? Hoje eu também não deixo fio, então eu não sei, mas eu não tenho mais incrustação. Assim, incrustação a gente não vê na nossa rotina. O que a gente vê é infecção. Infecção a gente vê bastante. Uhum. Bom, bacana. É, outra questão aqui, ó, quando o paciente apresenta urocultura positiva, mas assintomático, esse é o grande X da questão, né? Não trata ou devido ao risco do biofilme é melhor tratar, né? Eu não sei, assim, pelo que eu vejo, né, da discussão do pessoal de fora lá, a recomendação é, se for clínica, realmente tratar, e tratar por longo período de tempo, 4 a 6 semanas no mínimo, né? Porém, se ele for subclínico, eu acho que vale a pena, dependendo do caso, a gente talvez intensificar um pouco somente a lavagem, né? Em vez de a gente fazer ela com 3 meses, talvez fazer a lavagem a cada 7 dias ou a cada 10 dias, né? Então, assim, como a gente falou, assim, a gente não tem um guideline em relação a esse questionamento, eu acho que é muito mais a experiência de cada um para a gente poder nortear talvez uma decisão futura, né? Então, se vocês três quiserem também dar a opinião de vocês aí.
Fique à vontade. Quer que eu comece? Eu vou falar o que eu faço na minha rotina, tá? A gente trata todos, basicamente, e a gente tenta zerar a infecção. Os que não zeram, a gente tenta protocolo de desinfecção para quem tem condição, não é todo mundo que tem condição de fazer também o protocolo de desinfecção, e a gente tenta tratar até virar sintomático. Então, por exemplo, esses dois pacientes que fistularam, que a gente tem agora, que já trocou tudo, a gente tentou deixar como assintomático. Clinicamente, eles são assintomáticos, né? Mas eles têm bacteriúria em todos. E aí a gente apertou a limpeza deles. Então a gente faz mensal o protocolo deles de manutenção do catéter, mas mesmo assim eles fistularam, né? Então a gente vê eles com uma frequência maior, acaba também diminuindo o espaço. A gente também tem um outro, que é um que tem hipercalciúria, que a gente estava lavando a cada 2 meses, ele estava obstruindo, e agora a gente também diminuiu o protocolo dele, mesmo em tratamento, para tentar diminuir a formação. Mas aí falem a experiência de vocês para a gente ver o que a gente consegue ajudar aqui nos nossos. Geralmente aqui eu faço tratamento, né, se tem sintomas, senão eu tento diminuir, fazer o protocolo da desinfecção, que muitas vezes já resolve, não precisa nem estender parte, né, entrar com antibiótico. Só que se na hora que eu faço a lavagem, já vem aquela urina muito turva, né, que tu já vê que está muito contaminado, aí eu faço bem mais seguido ali o protocolo e entro com antibiótico. Aí eu faço pelo menos uns dias para tentar diminuir. Porque às vezes até a própria secreção ali da bactéria, tudo que fica, pode vir a obstruir, né? Ele fica ali no corte, também pode depois diminuir a patência. Então eu acabo fazendo dessa forma, né? Diminuo o tempo da lavagem e entro com antibiótico. Agora, se não tem mais nenhum sintoma, não tem, né, nada assim que quando eu coleto a urina, não vem aquela urina turva, nada, às vezes daí eu nem trato, daí eu só vou monitorando. Juliano. Eu trato a primeira infecção, e aí eu faço 30 dias, e aí eu faço o protocolo, não o protocolo mas eu faço com 3 dias, 7 dias, aí passo uma semana e geralmente esses pacientes ficam mensais. A maioria fica assintomática, a maioria mesmo, e aí eu fico com essa lavagem mensal. Eu tento, aí passa no máximo 2 meses, mas fica cada um a 2 meses. E alguns pacientes que descompensam, o que eu vejo é mais a Klebsiella, que forma muito sedimento, para 7, e aí fica obstruindo frequentemente, e não dá febre, só a obstrução. Os pacientes que eu estou pegando. Eu não sei se não dá febre, porque não mede, mas não dá leucocitose, não dá alteração sistêmica nenhuma, só obstrução por sedimento, que eu vejo. Tirando aquele paciente que fez o abscesso no ureter. Uhum. Para quem não conhece, que está aí na palestra, aí a gente lançou ali, então, os dois protocolos de lavagem, que é o protocolo de lavagem convencional, né? A Norfolk, eles, juntamente com o TQI, seria, na verdade, assim, esse que é o grande problema, assim, você inventa, né, um protocolo. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer, sei lá, 2 vezes no dia, por 5 dias, e depois a gente vai alternando, né? Então, como o Juliano comentou ali, assim, né, a intensidade desse protocolo de infecção com avaliação, com cultura, com essa intensidade de lavagem no mesmo dia, é um protocolo extremamente caro. O grande problema é assim, talvez ele não seja o mais apropriado, né? Quem sou eu também para poder falar alguma coisa, mas eu acho que a gente já tem um pouco de experiência para poder lidar ou até mesmo falar com isso, né? Eu até esperei esse simpósio para a gente dar essa conversada e dar essa discutida e até mesmo para a gente tentar nortear um protocolo voltado para infecção ou para mineralização, como a Norfolk tem. Talvez algo adaptado em relação ao que eles fizeram para nossa realidade, ou talvez alguma coisa que seja mais apropriado. Mas como a gente falou assim, como às vezes acaba sendo extremamente intenso, ele acaba também sendo extremamente oneroso, e às vezes o tutor ele acaba não tendo a adesão pela frequência, porque às vezes o paciente tem que vir 5 dias seguidos para a clínica, né? E tem que funcionar o porte, às vezes é 2 vezes no dia, né? E se torna um procedimento que ele acaba sendo estressante, né? Então, esse balanço entre
tentar tratar ou não tratar, né? Se o paciente está assintomático ou se está assintomático, é um grande desafio no dia a dia desses pacientes que possuem a infecção instalada aí no sistema ou até mesmo no trato urinário ali, né? Mas realmente sim, é algo que a gente vai tentar discutir e tentar ver se a gente consegue chegar a um consenso em relação a essas lavagens, seja para tratamento de infecção recorrente, né, ou resistente, ou bem como da parte da mineralização. A gente sabe que começa a ter mineralização, a gente começa a ser mais intenso, né? O grande problema é realmente em relação a como a gente zerar uma infecção em um paciente, o quanto necessitamos zerar ou diminuir essa infecção para eles se tornarem assintomáticos, né? Então, eu acho que esse que é o desafio que a gente tem em relação a esses pacientes com infecção crônica, né? É... O que eu faço, eu modifiquei o protocolo, né? O primeiro ele fala, faz 2 vezes no dia. Na minha cabeça não faz muito sentido, porque no primeiros dias só você fazer 2 vezes, depois você faz uma Uma... vez por dia e você faz de segunda a sexta, sábado e domingo você pula, né? Não faz muito sentido. Provavelmente foi inventado por uma questão de rotina, Sim. né? O que a gente faz, basicamente, também não fica fazendo exame a cada 3 dias com urina e cultura. A gente faz 15 dias direto de protocolo, pulando no fim de semana e uma vez por dia, e aí repete cultura no meio do caminho com 15 dias e continua o protocolo até sair o resultado da cultura, para ver se zera. E aí a gente diminui o custo do tutor, porque não faz muito sentido a cada 3 dias Ela fazer, vai se você fazendo a cultura no meio do fazer negócio. um mês de protocolo. É, né, eu concordo. É, outra questão aqui era como resolver quando o Eu bio... acho que esse protocolo, eles estavam querendo criar aquela questão, fazer menos antibiótico possível. É, E aí é algo estudo, assim, sabe? Eu vou fazer cultura, urina e tal, para ver um mapeamento de quanto tempo de antibiótico eu vou fazer para não fazer uma super resistência. Eu acho que essa é ao meu entender desse de tanto exame feito assim, sabe? uhum. Eu acho que eles estavam testando o protocolo, e aí vai fazendo a cada 3 dias para ver quanto tempo zera, mas aí se falar, o protocolo é um mês, aí você... É, o protocolo inteiro, qual que é a lógica de você pegar aí no meio e ficar fazendo? Eu também não entendi muito bem. Até queria discutir com eles, né? Qual que é a lógica disso aí? Só me Exato. explica ali. Eu só Eu tive acho um artigo deles, né? Não tem mais artigo de, de protocolo de infecção. Não, E o N é muito pequeno. é. Os dois que tem ali é somente para desincrustação, né? Somente para mineralização. Não tem nada. em humanos, né, o protocolo é prótese infeccionou, prótese removida. Isso, é. Não tem outra opção. Espera 10, 20 dias e põe outra prótese. Mas aí como é que você faz isso num ureter, né? Num gato? Não tem como. É complicado. Outra questão ali, né? Como resolver quando o biofilme já está instalado no sub? É isso aí que você estava falando, né? Existe a possibilidade de retirar o dispositivo sem causar prejuízo ao paciente. Se você tem a obstrução do ureter e você tirar o bypass, você continua com o paciente obstruído, né? Então, não pode retirar, a não ser que tenha descido o ureterólito e o paciente está com o bypass ali, né? Funcionando, mas com o biofilme. Mas daí você tem que tratar o paciente e todas essas coisas que a gente já vem conversando aí, né? Tem no caso, implantação de bypass, tá. O Juliano, seu cistoscópio entra na uretra de gato macho, é possível desobstruir eles assim e diminuir os casos que precisam uretrostomia? Não entra, né? Entra percutando. É, Aí por eu vou cima, né? até a uretra cranial a uretra cranial. E aí já tem 2 milímetros. Aham. A hora que você Tem coisou, ela vazou. Vazou. Juliana, É a Juliana, Jaqueline, é a Jaque. Jaqueline, fecha o microfone. Fala, Juliana. tem 2,2 milímetros meu mini nef. Ele é sensacional. Tipo, eu
eu consigo reverter muito quadro que não achou cálculo no ultrassom, porque o cálculo estava lá na pelve, não tem raio-x, e aí quando eu entro era cálculo. E estava lá tentando sondar, obstruir, tirava a sonda, obstruir. Então, é sensacional a cistoscopia percutânea em gato. E eu consigo entrar na orelha de paciente penectomizado, né? Paciente que tem uma boa penectomia, que passa uma sonda 10 e eu entro com o minimento. O que mais, pessoal? Pessoal, agora é a hora de vocês tirarem suas dúvidas. O que mais aqui, ó? Vamos esperando o pessoal é, fazer mais questionamentos aí. Mas voltando a essa parte da infecção ali, como eu falei ali anteriormente, assim, eu procurei muita coisa a respeito disso daí, assim, e a gente vê que não tem um consenso, assim, até mesmo assim a Ellison tem um site chamado VIN, né, vin.com, e a Alison ela é consultora lá, né? E todos os questionamentos, então, é como se fosse um board, né? Você pode pegar e postar casos lá e pegar e discutir, né? Então, eu entrei nas discussões e baixei todas as discussões que falavam sobre sub e infecção. E até mesmo no mesmo caso, às vezes na mesma, ela acaba tendo opinião divergente, mesmo tendo uma similaridade em relação ao caso, né? Entre versus lavagem versus antibiótico terapia, né? Então, eu acho que falta informação ainda para a gente, Ns, né? Então, quando a gente pega ali os trabalhos, não tem nada recente, assim, fala assim, realmente a infecção prévia como um fator de risco, mas não sobre um manejo dessa infecção, né? Não sobre um cuidado com essa infecção. Então, como o Leandro falou ali no começo, a gente acaba tendo novos guidelines, né? Eu acredito que em breve vai ter um novo guideline em relação aos cálculos ureterais, talvez venham trazer um pouco mais de informação para a gente, né? Onde a gente vê que pessoas que já estão militando mais pela área da microcirurgia começam a se impor de maneira mais veemente. Então, até esses tempos aí teve uma discussão sobre uma publicação da Marilyn Dunn lá, falando sobre a primeira escolha da implantação do bypass, e daí o pessoal que já está começando a trabalhar bem com a microcirurgia já se opõe a ser o bypass como uma primeira escolha. Então, a gente vê que a escola da microcirurgia, ela começa a se impor em relação também à primeira opção do bypass. A gente vê que tem grupos divergentes em relação à parte de opiniões, né? E a gente espera que talvez a gente consiga ter um pouco mais aí de informações aí no passar dos meses aí com trabalhos mais específicos falando sobre esses tratamentos das infecções nesses pacientes aí. Renato perguntando, né, se a gente está pensando em computar dados. O que a gente precisa, Renato, na verdade, é juntar esforços, né, juntar pessoas. Hoje a gente tem um N de CIDOS vendido no Brasil extremamente grande, né? Só que o que a gente precisa é juntar esforços de todo mundo que milita e que tem um Ns grandes, a gente trazer os critérios de inclusão para esses pacientes de maneira extremamente apropriada, né? Então, assim, a gente conseguir, hoje eu acredito que a gente consegue ter uma experiência e uma força-tarefa para a gente poder realmente publicar um trabalho de peso com um N grande desses pacientes, né? Mas realmente precisa do esforço individual de cada um aí que milita e que implanta de maneira rotineira para trazer, tabular isso aí e a gente conseguir escrever algum trabalho de peso aí falando sobre os CIDOS aqui no Brasil, né? Então, eu espero que a gente venha conseguir isso aí algum dia, né? A gente precisa pegar aí aluno de iniciação científica. O ruim é que a grande maioria das pessoas a vantagem das pessoas que
que publicam aí, eles estão muito ligados também à universidade, você consegue passar isso daí para uma pessoa do mestrado, uma pessoa da residência, né? A gente que milita no dia a dia da clínica privada aí, né? Conseguir parar e realmente juntar dados e escrever, né? Esse aí é o grande fator complicante aí, né? Atualmente, como vocês estão fazendo com pacientes que formam coágulos no pós-operatório? Tem acontecido com frequência, né? A literatura cita em torno de 5 a 8%. Eu não sei o que o Juliano falou um pouquinho ali sobre a experiência dele ali. Eu não sei se a Jamile ou o Jorge têm rotina ou têm experiência de manejo desses pacientes, né? A literatura cita ali o ativador de plasminogênio, a gente tem dificuldade de encontrar. O EDTA, ele tem ação e dissolução de coágulo, né? Ele pode ser uma opção bastante eficaz na lavagem, mas é muito em relação à pressão, né? Ruim é quando você tem obstrução somente de um lado, né? Você vai gerar uma pressão maior, seja para o rim ou para a bexiga, quando está invertido. Então, não sei se quiserem falar um pouco aí sobre a experiência de vocês aí. Eu, assim, ó, não tenho muito caso de obstrução por coágulo, tá? Às vezes, assim, porque geralmente eu faço a cirurgia, no dia já vou repetir o ultrassom para a gente monitorar, ver como é que foi o retorno da pelve e tudo. Se tiver, eu vejo que tem algum coágulo ali na pelve, sedimento já mais, né, que tenha mais sedimento, eu já faço a lavagem ali. No outro dia, repasso o ultrassom e vou lavando até ver que dissolveu todo aquele coágulo, tá? Mas geralmente é isso, eu não preciso ficar fazendo muitas mais lavagens, assim, eu não tive nenhum, digamos, coágulo que ficou mais crônico, que calcificou ali, pelo menos na minha rotina não tive nenhum. É mais de pós-operatório ali, e é na hora da colocação no tubo. Se eu vejo que pegou mais alguma parte de parente, mas sangrou um pouquinho mais, aí eu já fico um pouco mais atenta. Às vezes, ali na cirurgia, eu já lavo mais vezes para tentar tirar o máximo de coágulo possível. E aí, depois eu vou monitorando no ultrassom. E o que eu vejo mais, que tem mais chance de dar coágulo, é quando o rim é maior, que tem muito parênquima, que é nesses que tu tem que passar mais a cortical e a medular, aí que eu vejo que sangra mais. Quando tem mais dilatação e já está mais, né, tipo, mais fina a cortical, eu já não vejo tanto sangramento, é mais nesses rins maiores mesmo. Assim. E quando é rim mais crônico, é difícil ter mais sangramento, porque já estava mais fibrosado. Hum. Daí isso aí vai ser muito relacionado ao azar e não ao dispositivo em si, né? Porque o tubo em si ele não vai fazer o sangramento, né? Quem vai fazer sangramento é atravessar o parênquima renal e, por azar, pegar algum vaso e esse vaso gerar esse sangramento, né? Mas o problema daí é o quanto intenso é esse sangramento, né? E realmente o quanto ele vai ter a possibilidade de obstruir ali o tubo, né? Jorge? Né? Se Eu eu vejo que faço, tem. Eu só fala. vou terminar aqui rapidinho. Se eu vejo que está sangrando, né, que tem mais chance, eu vou comprimindo bem no rim, comprimo e fico segurando um pouco, sabe? Para tentar diminuir o máximo possível também de sangramento. Você Aí diz o fico trato, segurando. o trato aonde Como? você diz, você faz uma compressão Digamos, eu no coloquei o trato. tubo da nefrostomia, já vi que começou a sangrar, já veio um pouco mais de sangue, já fico comprimindo o parênquima, né? Seguro ali e fico segurando um tempo. Aí depois vou lá e lavo, até se ver que não sei mais nenhum coágulo. E aí eu fecho e pronto, termino a cirurgia. Mas aí eu fico às vezes pressionando, sabe? Que daí ele dá uma parada no sangramento. Uhum. Ou talvez porque, como na verdade o tubo ele vai entrar ele vai entrar pelo parênquima, eu acho que talvez não tem chance menor, eu não sei se qual é a chance de sangrar, se às vezes quando a gente atravessa a pelve renal e bate a agulha lá em cima e sangra, porque se a gente vai fazer algum sangramento, o próprio tubo ele vai estar junto com o parênquima e talvez gere uma compressão vascular, né? Eu não sei se às vezes, é que daí o problema é que a gente não sabe de onde realmente está vindo sangramento. Se às vezes na hora que a gente está fazendo a inserção do catéter,
a agulha introdutora ela bate na pelve dorsal e acaba sangrando, né? Pode ser. Então, daí às vezes essa manobra não vem a ser eficiente, daí vai estar sangrando de cima para baixo, Da né? pelve, para dentro do catéter, né? É, O que eu tenho feito, eu aumento a pressão dentro da pelve. Aí eu geralmente eu já ponho a tetra DTA. Então eu uso aquela agulhinha que parece a 4012 cortada a e eu agulha faço testa. pressão no líquido ali para deixar o rim mais expandido, como se ele estivesse na hidronefrose natural dele, da Aham. obstrução. É Então uma eu faço opção. pressão para tentar segurar o corpo. E aí eu faço com tetra DTA isso. Então É, em vez de fazer o soro com contraste, eu faço com tetra DTA junto para tentar manter ele ali. E eu é vou dizer, ótimo. eu vou pôr no tubo de cistotomia, vou acertando a Aham, posição da aham. válvula, aí eu solto, limpo e tiro os coágulos. Tem que tirar os coágulos de novo. Eu vou lavando de novo também a pelve assim. Não sei Show, qual que é a é. experiência de ano, né? Mas eu faço uma pressão interna para tentar aumentar e ver se eu aumento a pressão intrarrenal para tentar diminuir o fluxo de sangue ali, a hemorragia, né? Pega o Foi um tetra-DTA, conceito que eu bota criei na na minha seringa. cabeça. É. Aham. Oi? Pega o tetra-DTA, bota na seringa ali, gera você faz a Faz infusão pressão e deixa positiva, exato. conectado com a Com a seringa agulha e para a evitar seringa. que ele tenha um retorno, né? E você gera uma pressão Exato. positiva de no mínimo ali os 5 minutinhos ali básico da hemostasia, enquanto isso está ali fazendo as outras coisas, né? Então, realmente, tem um racional lógico aí da coisa. Boa ideia. Juliana? Juliano? Eu ultimamente eu não estou pegando muito sangramento da pelve, está indo tranquilo. O que eu teve dois pacientes últimos agora que veio sangramento depois, no pós-operatório, não na cirurgia. Ah, Teve um paciente que eu peguei com certeza uma arteríola que sangrou muito. E aí, esse paciente, eu lavei, aí eu tive que tirar o coágulo, tirar o catéter, lavar o catéter e reposicionar novamente. Mas, tirando esse que eu peguei arteríola, eu não estou tendo muito problema com o coágulo, não. o Renato falou que quer comentar alguma coisa, quer abrir o microfone para falar aí, Renato, fica à vontade. Renato? Aí. E aí? E aí? Então, Bom, estava aqui, ó, na ativa. oh, A Jamile falou do sangramento e a gente outro dia conversava disso aqui. Uma estratégia para evitar isso, talvez na primeira punção, se você tem um parênquima um pouco mais, chamar mais espesso, né? Talvez a gente usar o flúor, então isso facilita um pouco. Mas você aumentar a pressão antes de funcionar colo caudal. Assim. Eu prefiro fazer a pelografia e depois funcionar. E aí você tem, entre aspas, o parênquima um pouco mais fino. É possível entrar sem a fio guia, mas tem que lembrar que o fio guia, aquela haste metálica, eu esqueci o nome, agulha que introdutora. fala de novo, que eu estava sem áudio aqui. A agulha introdutora. Isso, a agulha. O que acontece? Ela vai funcionar como um punch, né? Então Uhum. tem que tomar cuidado com isso, porque você tem centenas de arteríolas ali, centenas de microvasos, e a doença crônica ela tira a simetria vascular de todo o tecido. Então você pode ter vasos mais calibrosos e tal. Então isso é um jeito de ajustar. Eu prefiro um tubinho um pouco mais grosso também, isso ajuda. Um dos problemas é o sangramento contínuo desse paciente depois. Eu fico preocupado. A gente evita ao máximo bater no polo cranial, que é um problema. Inclusive, se você não estiver vendo, às vezes a sonda ela pode entrar dentro do parênquima, né? Sim, Conforme vai fazendo a curva ali, a sonda fica alocada lá e você perde metade da sonda. faz um E S. além do coágulo obstruir depois, né? Que ela vai usar ela como corredor de saída, assim. Uhum. Então, uma estratégia legal é essa. O que eu faço já vai lavando, lava com tetra, lava com fluido, e se esse sangramento ele persistir, não, você viu o coágulo, tira aquele fio, o fio interno ali, porque quando você remover aquele fio, depois da sonda já colocada,
você remove uma grande quantidade de coágulo que já tem naquele fio, né? E ele acaba vindo como se fosse desentupindo, assim. Então, eu acho que para o transoperatório isso é o maior BO, assim, e complica, né? Porque se você tem um paciente hipotenso, instável, e perder sangue para um paciente doente crônico ou agudo, geralmente a doença crônica agudizada, é um inferno, né? É. Pô, tá muito legal isso aí, viu? Que bom, Você velho. fez um evento irado, velho. O Juliano arrebentou. Eu só vi a parte do Juliano, o Crupelente eu não consegui ver, mas ó, tá muito legal. Mas depois eu Bom, mando pro seu link aí, daí dá para assistir depois aí. eu vejo, a gente está num puta corre aqui, a gente instalou um monte de tela aqui para poder acompanhar. Que show. Bacana. Bom ver Bom, você aí, Renato. termina aí. Show. Grande abraço para vocês. Tchau. Valeu, guri. Obrigado pela experiência aí, Falou, por irmão. Até dividir aí. mais. Vamos ver aqui, ó. A Carol perguntou assim: há relato de formação de trombos no pós-operatório, né? Na verdade, assim, nas revisões ali, eu acho que não tinha nada, né, Juliano, falando de trombo, mas paciente idoso, paciente com qualquer tipo de problema oncológico, né, ou qualquer procedimento cirúrgico complexo, ele tem a probabilidade, né? Na medicina humana, a preocupação sobre trombos com complicações, com cirurgias complexas, ele é extremamente maior que a gente tem na medicina veterinária, né? Mas eu não vi relato, eu não me lembro de cabeça assim em relação à parte de complicação, a presença de trombo, né? Pensando principalmente em tromboembolismo pulmonar, né? Eu acredito que é isso que ela falou, né? Tive 2 pacientes que vieram a óbito de forma aguda, né? Pensando em tromboembolismo pulmonar. Mas daí teria que fazer também necrópsia desse paciente, né? Porque daí o tromboembolia, o trombo aí, na verdade, seria uma suposição, né? A não ser que você venha ter aí a necrópsia desse paciente para pegar e ter a comprovação, mas eu não sei se vocês tiveram algum caso de. É porque a gente às vezes pode ter a piora do paciente, né? Então, na verdade, tem múltiplos fatores, né, que podem influenciar aí no óbito no pós-operatório ali, né? Então, toda a literatura, a grande maioria dos trabalhos ali citam de 8 a 12%, se não me engano, né, de mortalidade perioperatória, né? Então, eu acho que é Acho isso. que o maior problema é a uremia deles. E aí, quanto mais tempo passa em uremia, pior é o prognóstico também. Ou quando também a uremia, igual o caso que o Juliano mostrou, que caiu muito rápido, de 12 para 2. Pode fazer, tipo, como se fosse uma síndrome de desequilíbrio, né? Que é o que faz na hemodiálise, se cai muito rápido as toxinas urêmicas. Ou o paciente, é que a gente não sabe, mas pode ter sido um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, que é o que é mais comum no doente renal agudizado acontecer, né? Então, às vezes o que acontece é isso, você tem alguma toxina urêmica muito alta e o paciente, você melhora a renal, mas ele ficou muito tempo em uremia, e você tem sequelas da uremia, né? Então, isso pode acontecer. Eu tive um que estava com 20 de create há uma semana, a gente operou, no outro dia estava em 10, depois em 2. Ele estava indo para casa, ele começou a ficar mal, aí ele começou a ter líquido livre no abdômen, me mandaram a cultura, a citologia do líquido estava cheio de de bactéria e tinha, eles falaram, meu, tem fungo também dentro do abdômen. Eu falei, "Ixi, pode abrir, vamos abrir ver o que aconteceu." Tava todo com o intestino necrosado, provavelmente por vasculite, uremia, na verdade. A gente não achou, o paciente veio a óbito, mas aí a gente, na necrópsia, deu que era possivelmente uma vasculite ali. Uhum. Uma outra questão que no pós-operatório vocês utilizam o anti-inflamatório como fazem com o controle da dor por conta do dispositivo? Não, o dispositivo em si não traz dor. A gente tem um catéter, a dor que ele tinha provavelmente era muito maior por compressão de ureter, ali a compressão dessa hidronefrose começou ali, ou da dilatação da pelve, né? Mas em si o dispositivo ele não traz desconforto. O desconforto é muito maior da láparo, né? Da abertura da cavidade abdominal ali, né? Então, manejo analgésico vai muito aí da parte de internamento, da parte de pós-operatório, anestesista, assim, né? Manejo, mas é muito individualizado essa avaliação, né? Eu não sei o que que vocês costumam utilizar de rotina aí no pós-operatório. Geralmente aqui a gente associa sempre ao quadrado lombar, né? Ou o A TAP TAP. block, em alguns casos, mas a maioria é o quadrado, que já ajuda muito na recuperação do paciente. Então, Uhum. eles voltam muito bem em relação à questão de dor.
Geralmente a gente associa tramal, dipirona ou metadona, dependendo do paciente, mas não é uma analgesia assim, tipo, que precisa muito, né? Muita medicação. E com o quadrado, com parte ali já dos bloqueios já funciona, ajuda muito, né? Até na recuperação para voltar a se alimentar, então nessa parte é mais tranquilo. E o que eu uso geralmente é 3 dias de dose baixa de corticoide, de prednisolona e só. Anti-inflamatório não esteroidal, anti-inflamatório esteroidal, né? O que que você usa, Juliana? Corticoide. Geralmente faço a metilprednisolona, né? Faço 0,2, 0,3 miligramas quilo por 2, 3 dias só. Juliana, Não você... Eu, sei a experiência de eu vocês. uso Dexa. E antigamente eu não usava anti-inflamatório. E a taxa de internação prolongada, transfusão, minha era muito mais e dor também. A partir do momento que eu comecei a usar o corticoide, a dor melhorou bastante e reduziu o tempo de internação. Foi para a média, que é 3 dias a minha média. Corticoterapia. Jorge, você tem usado o quê? Eu não uso nada, geralmente, de anti-inflamatório. E a média também são 2, 3 dias de inter para os pacientes, mas como agora vou ter que testar o cortisona aí com o pessoal, ver como é que fica. Nos A trabalhos gente faz, ali, é, pode falar. não, a gente faz muito tap block, ou depende de quem é o anestesista, né? Como geralmente eles entram de emergência, e se não tem quem faz o quadrado, vai de tap block, né? Eu não me recordo nos trabalhos que eu li, teria que voltar lá e dar uma olhada no manejo pós-operatório desses pacientinhos ali. O que eles falam bastante é realmente catéter venoso central, sonda esofágica, mas eu não sei, teria que dar uma releitura, dar uma relida ali para ver se eles falam alguma coisa ali de anti-inflamatório, antibióticos, pacientes pós-operatório. Hein? E eu acho que às vezes o que incomoda mais ainda é dependendo da manipulação cirúrgica para colocar o tubo É. da cistotomia, porque quando a bexiga está cheia, é uma maravilha, tu vai lá, coloca, deu. Agora, se ela está muito vazia, às vezes tu tem que segurar mais e ficar, sabe, manipulando ela um pouquinho mais. Aí eu vejo que depois parece que tem mais desconforto. Então, com o corticoide, depois a gente tipo, foi avaliando, parece que deu uma boa diminuída, sabe, nessa questão. Então, eles fazem também muito pouca hematura de pós. Tem alguns pacientinhos que fazem hematúria persistente depois, mas geralmente tende a ser leve, né? Isso daí, né? Aí, uma pergunta aqui daí, existe uma limitação para a implantação de tubulinefrostomia no caso de rins menores, na opinião de vocês, no sentido de comportar o tubo? Não, comportar o tubo não, o que eles comentam daí, e que daí é interessante a gente ter daí a fluoroscopia para guiar, é a gente pegar e tirar o locking loop, né? Ele ficar sem o fio de dentro, e a gente, pela fluoro, conseguir tentar direcionar já a ponta do tubo para dentro do ureter proximal ali, né? É claro, assim, não é algo tão simples de se... É simples de se dizer, mas eu acho que é um pouco mais complexo de se fazer, né? Eu acho que talvez que a fluoroscopia consegue guiar um pouco, talvez ali com o fio guia, alguma coisa do gênero ali, mas talvez para a pelvis, o trabalho da Ellison lá, se eu não me engano, o tamanho médio de pelve renal deles acho que era 3 milímetros, 3,5 milímetros. Então, assim, a gente não tem uma limitação, né? Às vezes o que até a Jamile comenta, o Jorge, a gente pode tentar dilatar um pouco essa pelve renal, né? Depois que a gente fez a punção, para tentar ganhar um pouco mais de espaço para poder acomodar o tubo ali de maneira mais apropriada, né? Mas não, o tamanho do locking loop ali, ele já é pequeno, é muito mais a dinâmica de você conseguir entrar com a ponta do tubo dentro da pelve renal e avançar ele para ele pegar e tentar fazer a volta. Então é muito mais uma dinâmica na hora da implantação dele, que às vezes você consegue fazer melhor pela fluoro, né? Pela ultrassonografia você tem que ter um pouco mais de manha e macete na hora de fazer isso daí, né? Eu já precisei cortar, às vezes, a ponta do tubo. Aí, geralmente, fica quando tem as 4 fenestras, né? Geralmente, a primeira fenestra eu deixo as 3 seguintes. Ainda ele começa a fazer uma voltinha, né? Então, para ele fazer a curvatura e não pegar no parênquima.
Só que geralmente é rim mais atrofiado com bastante fibrose. Então ele perde, né? Ele entra com maior dificuldade. Às vezes a gente tem que fazer uma pressão maior para conseguir colocar, sabe? Até mesmo Mas porque já ele tive perde aquele alguns com rim. afunilamento do tubo, né? Para poder. Ele perde, aí acaba não entrando tão fácil. Às vezes é mais difícil da gente fazer a inserção do tubo ali. E lembrar sempre, né, de deixar todas as fenestras dentro, né? É. Então, dependendo de cortar e para conseguir posicionar direito. Jorge, Jamile, Juliano. Isso aí. Eu não costumo cortar a ponta, né? Mas eu acho que... Mas tu tem fluoroscópio, né? Lembra que sua prima pode. Sim. Não, mas exato, ele facilita para a colocação. Meu filho falou, né? É Então, tudo no ultrassom, gente. então, em pelvis renais menores ou rins menores, a gente consegue ter uma maior visualização ali dos canalículos e tudo ali, né? Com o fluoroscópio, né? Com o ultrassom não é tão dinâmico, daí é muito da visão, ali o Superman ali, né? Conseguir olhar mais ou menos, mais ou menos aqui do rim e direcionar ali o catéter ali, né? Então, isso daí é bastante importante e é importante essas experiências, né? Em relação à implantação, né? Outra pergunta aqui na lavagem do sistema para manutenção, né? Isso periódica, né? É só injetar o volume total da diluição e esperar que se espalhe para todos ambos os tubos. Sim, a gente faz aquilo que a gente falou sempre, né? Drena a quantidade de urina que você conseguir, tenta fazer a solução fisiológica, né? O que eu até tinha esquecido de comentar, às vezes, se a solução fisiológica ela tem um pouco de dificuldade em estar entrando, né? Ou se não está conseguindo fazer de maneira fluida, vira a torneirinha e tenta fazer esse teste de patência com o próprio bypass, com o próprio EDTA em flushzinhos curtos, né? Talvez isso daí já consegue fazer uma ação quelante ali e já dar uma liberada em relação ao fluxo, mas fez a lavagem com o tetra EDTA, ele vai para ambos os lados ali, e daí depois deixa, né? No caso de fazer sem fluoroscopia, sem sedação. Na verdade, é indiferente de você fazer com ultrassonografia ou fluoroscopia ou com sedação, a forma que você vai fazer a lavagem ali vai ser sempre a mesma, né? SIRS, pós-operatório, não tenho experiência, Jamile, a literatura também não cita. Eu acho que é mais assim, tem muito fator azar também, né, nos pacientes pós-operatório, né? Porque a gente vê, pô, aconteceu tal coisa, qual que é a experiência de você? Mas é uma coisa extremamente incomum. Então, às vezes, é aquela fatalidade, é aquela coisa que a gente acaba não esperando, né? E principalmente entendendo que, às vezes, são pacientes com comorbidades, pacientes geriátricos, né, que eles aparecem para a gente com múltiplas patologias, às vezes uma patologia ela sobressai sobre a outra e a outra a gente acaba não diagnosticando ou não entendendo de maneira apropriada e aquilo ali acaba sobressaindo num pós-operatório de uma complicação referente aí a e tudo, né? Leandro teve que sair, obrigado, Leandro, obrigado pela presença, eu acho que ele já teve que sair já, valeu, brigadão por ter... Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Até valeu, mais. valeu mesmo, cara, de coração aí, cara, muito obrigado mesmo, hein, cara, foi muito Tamo junto. importante estar junto com você aí, show de bola, valeu, Um obrigado, abração. Tchau, obrigado. tchau. Bom, eu acho que também a gente não tem mais perguntas aí, eu acho que eu já respondi todas, se alguém teve alguma pergunta que mandou e eu me perdi aqui, escreve de novo, né, senão a gente vai pegar e vai fechar o evento aí com chave de ouro. Ninguém mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acabou. Valeu. Bom, pessoal, a gente está dentro do horário, mais ou menos, né? Eu acho que era isso. Na verdade, era até umas 6 horas. Na verdade, a gente já passou um pouquinho mais aí. Queria agradecer, então, de novo, Jamile, Jorge, Juliano, pelo aceite. Fazia tempo já que eu queria estar fazendo isso, né? Que bom que deu certo. Assim, foi muito legal ter essa discussão, trazer essas atualizações, esse manejo, troca de experiência, né? Eu já fazia tempo que eu queria juntar todo mundo e trazer a informação do que a gente trazer picotadinho, né? Então, a gente fez um grupo lá no WhatsApp para tentar trazer trabalhos, publicações que a gente tem, um outro grupo no WhatsApp para o pessoal ficar discutindo o caso lá. Então,
é isso que a gente briga, né? Não é somente, é o que eu brigo, que eu falo sempre, né? Eu não estou aqui somente para a gente trazer uma coisa ou trazer uma possibilidade, né? Mas como a gente fazer essa aplicação, como a gente utilizar esse produto, como a gente fazer para melhorar isso, como a gente poder fazer para melhorar a capacidade e o conhecimento técnico dos colegas para a gente poder estar utilizando esses dispositivos no dia a dia. Então, mais uma vez, obrigado a todos aí pela presença. Eu vou deixar isso daí gravado pelo Zoom. Eu vou jogar depois para o pessoal, para eles poderem estar assistindo. Vai ficar gravado por uma semana, para também não ficar muito longo e ficar ocupando espaço lá na plataforma do Zoom lá. Mas então, mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite, bom descanso, um bom final de semana a todos. Obrigado, Jamile, obrigado, Jorge, obrigado, Juliano. Obrigada a todo mundo. Obrigado a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.